Olá, colegas. Sejam bem-vindos ao ciclo de formação da equipa do projeto Vamos à História. Desta vez subordinado ao tema Como avaliar as aprendizagens essenciais de História por rubricas no terceiro ciclo do ensino básico. O meu nome é Cristina Maia e sou coautora deste projeto com os colegas Ana Margarida Maia, Jorge Araújo e Ana Margarida Caramês. Ora, selecionamos este tema para este ciclo de formação por sabermos que é um assunto que está na ordem do dia das escolas e que há uma grande necessidade de pensar a avaliação por rubricas dentro da especificidade de cada área curricular. Sabemos que a avaliação continua a ser um grande desafio para todos os professores. E reconhece desde há alguns anos a necessidade de mudar e de melhorar as práticas de avaliação das aprendizagens dos alunos, que estão claramente desfasadas das exigências sociais e curriculares, nomeadamente a articulação da avaliação com as aprendizagens essenciais, agora um documento curricular fundamental, e com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, o segundo documento curricular fundamental para o nosso trabalho. A grande mudança reside na implementação da prática da avaliação formativa, entendida como um processo pedagógico integrado nos processos de ensino-aprendizagem e cujo principal propósito é apoiar e melhorar as aprendizagens dos alunos. É aqui que reside, efetivamente, a grande mudança com este novo paradigma avaliativo, é centrarmos o nosso olhar numa valorização da avaliação formativa. Acabar com a classificação instituída que é por testagem e dar lugar a uma avaliação de tipo criterial. Há muito que se tem consciência que um problema acerca dos processos de avaliação na escola pelas práticas não sistematizadas da avaliação formativa. Mas proceder a mudanças na avaliação implica, de facto, uma transformação significativa na escola. Por isso é fundamental encarar a avaliação e a aprendizagem como estando intimamente relacionadas, assumindo que a avaliação é uma parte integrante do processo de aprendizagem. Então vamos ver como podemos fazer tudo isso. Assim, nesta primeira sessão, irei começar por esclarecer os conceitos e as ideias essenciais sobre a avaliação formativa e apresentar uma proposta de critérios de avaliação da nossa disciplina para o terceiro ciclo do ensino básico. Nas sessões seguintes, tratarei de exemplificar como avaliar por rubricas em vários processos de implementação através de diferentes metodologias de trabalho colaborativo. Então, qual é o problema que enfrentamos? O problema que enfrentamos tem a ver com a necessidade de implementação de uma avaliação formativa que centre todo o ensino-aprendizagem no aluno. Foi perante este contexto que surgiu então o Projeto Nacional, Projeto Maia, de monitorização, acompanhamento e investigação em avaliação pedagógica, que pode contribuir para uma melhoria dos processos de ensino-aprendizagem e de avaliação pedagógica dessas aprendizagens. São várias as fragilidades do processo avaliativo atual. Por exemplo, uma delas trata-se do enfoque no teste como uma avaliação sumativa e com fins classificativos. Uma outra é a pouca diversificação de instrumentos de avaliação, apesar de, nos últimos anos, termos tendido para melhorar e aumentar um pouco estes instrumentos de avaliação, mas ainda assim insuficientes. Um outro elemento fundamental é a questão do feedback aos alunos, que é muito pouco aquilo que fornecemos aos alunos. Por fim, ainda a necessidade de formação contínua no âmbito de professores, no âmbito da avaliação, e uma existência de uma classificação que é instituída por testagem. Ora, todos estes elementos configuram-se em fragilidades no processo avaliativo. O sistema de avaliação, assenta em princípios abordados no âmbito então do Projeto Maia, visa então melhorar as práticas de avaliação pedagógica. Em última análise, permitirá caminhar para uma política de classificação que preveja processos que tornem as notas mais transparentes, claramente associadas aos critérios e aos objetivos de aprendizagem. Nem sempre é fácil para os alunos compreender onde estão, ou seja, o seu ponto de partida, para onde devem ir, ou seja, o que se espera deles, e quais os caminhos que poderão percorrer, isto é, como melhorar as suas aprendizagens. Esta questão, então, do como melhorar as suas aprendizagens, o aluno nunca tinha acesso a este tipo de informação. Certamente terão, muitas vezes, esta experiência de os alunos vos perguntarem: professora, mas como é que eu poderei melhorar para atingir um outro nível? E muitas vezes temos dificuldade em os esclarecer. Por isso, é de facto essencial definir critérios de avaliação. Os critérios a definir deverão ter, essencialmente, uma utilização formativa. É este
o espírito do Projeto Maia, permitindo que se distribua feedback de qualidade para que os alunos regulem e autorregulem as suas aprendizagens e para que os professores avaliem e ensinem com mais rigor e profundidade. Então, em primeiro lugar, e antes de mais, convém esclarecer quais são as diferenças entre a avaliação formativa e a avaliação sumativa. A avaliação formativa trata-se de uma avaliação orientada para que os alunos aprendam, portanto, um processo pedagógico contínuo que pretende apoiar e melhorar as aprendizagens dos alunos e deve decorrer quando os professores estão a ensinar e quando os alunos estão a aprender. Já a avaliação sumativa é destinada a fazer pontos de situação e balanços acerca daquilo que os alunos sabem e que são capazes de fazer. Por isso, produz informação sistematizada e sintetizada, que é registada e depois tornada pública, nomeadamente em pautas, em folhas de registro de avaliação que vão para os encarregados de educação. Então, importa clarificar que qualquer processo de recolha de informação pode ser utilizado quer nas práticas de avaliação sumativa, quer nas práticas de avaliação formativa. A diferença está na utilização que se faz dos resultados obtidos. Se os resultados forem utilizados para classificar os alunos, estamos perante uma avaliação sumativa com propósitos classificatórios. Já com a avaliação formativa, os professores recolhem informações para proporcionar feedback aos seus alunos, a fim de os apoiar no seu esforço para mais e melhores aprendizagens. Os resultados da avaliação formativa não devem ser mobilizados para efeitos de classificação, mas sim para efeitos de feedback que podem ajudar a uma melhor avaliação sumativa. Neste processo, o envolvimento dos encarregados de educação é imprescindível. No início do ano letivo, logo na primeira reunião de setembro, o diretor da turma deverá, então, partilhar e esclarecer a importância da implementação de uma avaliação essencialmente formativa junto dos encarregados de educação, ajudando à desconstrução da tal cultura de testes. Realçar também a importância do acompanhamento semanal aos encarregados de educação relativamente ao trabalho de várias rúbricas de avaliação do seu educando. E só assim é que conseguiremos, efetivamente, ir progressivamente alterando mentalidades dos próprios, da própria família, dos próprios estudantes, porque, naturalmente, convenhamos, sabemos que isto vai exigir o seu tempo. Há aqui a necessidade de alteração de mentalidades e nós, que somos professores de História, sabemos o quanto alterar as mentalidades é um processo demoroso. Teremos, efetivamente, de dar tempo para que isso aconteça. Então, o que é que temos de ter em consideração para a planificação de uma avaliação formativa? Selecionamos este esquema, feito pela Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, por nos parecer muito claro na explicitação desta planificação. Começamos pelos processos de recolha de informação que implicam a seleção de tarefas que estão clarificadas nas rúbricas, nas quais teremos sempre de definir critérios de avaliação. Ora, estas rúbricas devem ser variadas para possibilitar uma diversificação de processos de recolha de informação. Deverão também ter em conta os critérios de avaliação da disciplina e deverão ser definidos os níveis de desempenho. É assim que teremos de construir, efetivamente, a rúbrica. Durante a resolução de tarefas, o professor deverá sempre fornecer feedback do trabalho realizado aos alunos. E, para isso, não deverá centrar apenas nas possibilidades de uma avaliação em que esse feedback seja de registro formal, mas também em momentos informais, porque sabemos que, efetivamente, face ao número de turmas e à quantidade de alunos que temos em cada turma, será também de aproveitar os momentos de feedback informal. Em todo este processo de avaliação formativa é destacar o papel do professor e do aluno para uma boa construção e consecução dessa avaliação, que posteriormente poderá concorrer para a avaliação sumativa e, em última análise, para uma classificação então mais transparente. Mas, afinal, o que são as rúbricas? Ora, o termo rúbricas tem origem na palavra inglesa rules, ou seja, significa regras. Segundo estes autores, Stephen e Levy, as rúbricas são ferramentas, então, de avaliação que determina as diferentes tarefas que o aluno deve cumprir, assim como uma descrição detalhada de cada nível de desempenho, a qual permite ao aluno perceber a sua evolução na aprendizagem. Pois bem, temos aqui vários elementos que são fundamentais na rúbrica. Definir bem a tarefa,
temos de ter em consideração os descritores de desempenho que a vão acompanhar vários níveis de desempenho e tudo isto para quê? Para que efetivamente o aluno tenha acesso à informação para perceber como é que poderá progredir na sua aprendizagem. Por que usar rúbricas para avaliar? É que as rúbricas têm várias vantagens. Ajudam, em primeiro lugar, a melhorar o rigor e a qualidade da avaliação e a clarificar o que os alunos devem aprender e saber fazer, ajudando-os a ser mais ativos e assumirem maior responsabilidade pela sua aprendizagem. É a tal autorregulação das aprendizagens. Também as rúbricas ajudarão a perceber para onde devem caminhar os alunos, em que situação se encontram face às aprendizagens e que esforços têm de fazer para aprender. Ainda possibilitam também aos professores e aos alunos que avaliem o seu trabalho. Permitem que os professores se centrem mais nas aprendizagens que os alunos têm de desenvolver e menos nas tarefas que têm de realizar e, portanto, vão facilitar o feedback de qualidade. E que mudanças na sala de aula implica a avaliação por rubricas? Implica, por exemplo, aumentar e diversificar o número de processos de recolha de informação para aferir, acompanhar as aprendizagens. Implica também privilegiar a utilização de rubricas com níveis de desempenho dadas a conhecer previamente aos alunos, atendendo à aprendizagem que pretendemos que seja realizada. O que implica também o uso de grelhas de avaliação que são fundamentais, quer para o aluno, quer para o professor, como formas de regulação da aprendizagem. Um outro aspecto que implica é a questão de feedback em sala de aula, que é de elevadíssima importância, indicando o que o aluno fez bem, o que deve melhorar e como deve melhorar. Finalmente, temos de privilegiar metodologias de trabalho colaborativo que permitam centrar a aprendizagem no aluno e favoreçam a atuação do professor como mediador das aprendizagens. E por que é fundamental, então, proporcionar feedback aos alunos? Para que os alunos compreendam onde estão, para onde devem ir e quais os caminhos que podem percorrer. Então, o professor deverá clarificar sempre os objetivos de determinada aprendizagem, é o chamado feed-up, aquilo que antecede mesmo antes dessa aprendizagem. Orientar o ponto em que o aluno se encontra também em relação à aprendizagem, é outro aspecto que o professor terá de fazer, é o chamado feedback. Portanto, ocorre durante o processo da aprendizagem. O professor também deve esclarecer os esforços necessários para que o aluno tenha de melhorar e consiga melhorar a sua aprendizagem. É o chamado feed-forward. É aquilo que será o lançar para a frente o futuro e, portanto, aquilo que o aluno terá de desenvolver para poder melhorar efetivamente a sua aprendizagem. Quais são, então, os 4 elementos fundamentais a ter em consideração na elaboração de uma rúbrica? O primeiro é a descrição da tarefa e essa descrição deve ser detalhada. O segundo elemento a ter em consideração é a definição de um conjunto de critérios. O terceiro elemento é também a elaboração de níveis de desempenho. Este terceiro aspecto estará a acompanhar o quarto elemento da rúbrica, que é a definição de uma escala para a atribuição de uma menção. Assim sendo, a definição das rúbricas, se é assim tão importante, como é que estas devem ser? Devem ser adequadas às tarefas ou produtos que se pretendem avaliar. Também devem ser explícitas quanto aos níveis de desempenho. E estas rúbricas devem ser sempre muito significativas para o aluno, indicando problemas que os alunos podem experienciar, em vez de descreverem erros que estes não reconhecem ou definirem níveis de qualidade de desempenho que são vagos e que não têm significado para eles. As rúbricas também devem ser muito claras quanto ao que se espera do aluno em cada nível, ajudando-os assim a compreender os itens mais vagos e até complexos. E, por fim, elas devem ser muito objetivas quanto à linguagem e terminologia utilizada, pois quanto mais objetiva for a sua descrição, mais fácil será para o professor a avaliação do trabalho ou tarefa e para o aluno a alcançar o resultado esperado e entender a classificação obtida. Vamos então agora ver como construir uma rúbrica para a nossa disciplina. E aqui temos um exemplo então de uma tabela com os constituintes fundamentais de uma rúbrica em História.
Em primeiro lugar, há que definir que domínio ou domínios de competências históricas estamos a avaliar numa determinada tarefa. Por exemplo, o domínio da compreensão histórica ou o tratamento de informação, utilização de fontes ou ainda a comunicação em história. Todos nós já conhecemos esta terminologia que tem a ver com um documento curricular que nós trabalhamos no passado, mas não tem a ver apenas com isto. Tem a ver com os domínios de competência histórica que, efetivamente, fazem parte da natureza da nossa área disciplinar e que nunca poderiam ter sido abandonados em nenhum tempo, porque eles são fundamentais quando estamos a falar no âmbito da didática específica da nossa área disciplinar. Temos de definir, então, os critérios de avaliação em função desse domínio de competência histórica e da tarefa selecionada, as quais também têm de estar orientadas para o desenvolvimento das áreas de competência do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Finalmente, temos de definir uma escala para a atribuição de uma menção ou nível e respectivos descritores de desempenho para cada uma dessa escala. Para clarificar, alguns exemplos de rúbricas é conveniente mencionarmos, já que elas podem ser de facto muito variadas. Temos, por exemplo, os debates, o texto de argumentação escrita, a resolução de problemas, a apresentação oral, o trabalho de grupo, o trabalho de projeto, o trabalho de pesquisa, a banda desenhada, enfim, narrativa escrita, entre muitos outros que fica em aberto. De facto, nada disto nos é desconhecido, porque já há muito que trabalhamos cada um destes aspectos, mas o que é desconhecido é que cada tarefa tem de ser acompanhada pelos tais critérios de avaliação, de acordo com os domínios estruturantes de competências da nossa disciplina, com a definição dos níveis e descritores de desempenho para a tarefa. Esta, sim, é a parte nova que tem de ser desenvolvida com abordagens de metodologias que privilegiam o trabalho colaborativo e a adoção de práticas de feedback. Então, depois de termos clarificado conceitos e as principais ideias em torno da avaliação por rubricas, vamos ver como aplicar tudo isto à nossa disciplina. De modo a que os alunos compreendam o que é expectável e aprendam o que é tido em conta na avaliação do seu trabalho, teremos então sempre de elaborar critérios de avaliação. Tratam-se esses critérios de avaliação, que vou de seguida apresentar, de uma mera proposta, que naturalmente terá de ser objeto de reflexão no grupo disciplinar de cada escola para sofrer a devida adequação às necessidades educativas dos alunos, dos colegas, em função dos contextos em que estão a trabalhar. Uma boa definição de critérios de avaliação permitem, por um lado, para o professor, uma boa fundamentação da sua avaliação e, por outro lado, para o aluno, também o fornecimento de informação que será valiosa sobre o que é esperado dos nossos alunos. Antes da construção de rubricas, temos de começar por a elaboração de critérios específicos de avaliação da nossa disciplina, que depois então se irão espelhar naturalmente nas rubricas. Por isso, à cabeça de todo o nosso trabalho, em primeiro lugar, tem de estar a construção destes critérios de avaliação. A sua definição de critérios vai, naturalmente, conduzir também a que as rubricas sejam melhor entendidas pelos próprios alunos. Fizemos então uma grelha para cada um dos critérios de avaliação referentes a cada um dos domínios de competência histórica. A competência de tratamento de informação, utilização de fontes, a competência histórica da compreensão histórica e ainda a comunicação em história. Estas áreas de competência são naturalmente aquelas que fazem parte da natureza da nossa área disciplinar e, portanto, são estruturantes de todo o nosso trabalho e não podem deixar de estar presentes como domínios estruturantes na avaliação que nós desenvolvemos. Ora, da análise do quadro que temos aqui presente, podemos verificar que o maior investimento reside, então, na elaboração dos descritores de desempenho e a sua própria ponderação. De facto, quanto melhor for esta elaboração, melhor poderá ser a avaliação do trabalho desenvolvido pelos alunos e a qualidade de feedback que lhes é atribuído. Então, selecionamos como critérios de avaliação estes domínios de competência histórica que ainda há pouco mencionei e
Concretamente, vamos analisar agora este do domínio do tratamento de informação, utilização de fontes. E para este domínio temos os seguintes critérios: seleção de informação de fontes, evidência, a compreensão da informação das fontes, evidência, e a interpretação também dessa informação das fontes. Vamos então começar por analisar alguns dos escritores de desempenho deste domínio de competência para podermos então acompanhar as diferenças que efetivamente existem entre cada um destes níveis de desempenho. E vamos começar então por apreciar, por exemplo, o critério da seleção de informação de fontes. Ora, para o nível 5, ou muito bom, o aluno deve ser capaz de criticar a informação das fontes, selecionando a informação relevante das mesmas e compreendendo a necessidade destas para a produção do conhecimento histórico. Já no nível 4, ou bom, o aluno apenas interpreta a informação das fontes, ele não a critica, selecionando alguma informação dessas fontes para comprovar as suas afirmações. Ou seja, contrariamente ao nível 5, ele apenas seleciona alguma informação dessas fontes para comprovar as suas afirmações e não toda a informação relevante. Para o nível 3, ou suficiente, o aluno analisa apenas parcialmente a informação das fontes históricas. E, finalmente, no nível 2, ou insuficiente, o aluno seleciona de forma errónea a informação das fontes e no nível 1, ou muito insuficiente, há mesmo uma inexistência de compreensão por parte do aluno da necessidade de fontes históricas para a produção do conhecimento histórico. Assim, como podemos verificar, para cada nível de desempenho tem de ficar de forma muito clara os respectivos descritores de desempenho, que fique então o aluno a saber o que se espera dele em cada um dos níveis e que, desta forma, aluno e professor consiga distinguir bem quais são os desempenhos esperados para cada um destes níveis. Passando agora a uma análise relativa aos critérios de avaliação do domínio da compreensão histórica, definimos então os seguintes critérios: a contextualização, relevância, mobilização de conteúdos científicos, um elemento fundamental que faz parte da natureza da compreensão histórica, a multiperspectiva, e chamo a vossa atenção para este critério que é fundamental como elemento de trabalho estruturante na nossa área disciplinar. É ele que vai permitir, pelo confronto de diferentes opiniões sobre a mesma realidade histórica, desenvolver o pensamento crítico dos nossos alunos, tão importante nos tempos que correm e que permite efetivamente dar significado às aprendizagens dos alunos e concorrer para aquilo que nós temos de ter a máxima atenção para o desenvolvimento da cidadania democrática. Um outro critério muito importante é a utilização de conceitos e de vocabulário específico da disciplina. E, finalmente, a questão da localização no tempo e a localização no espaço, como também dois critérios que são fundamentais quando estamos a falar de compreensão histórica. Para estes critérios, também, como podem ver na grelha, são acompanhados os respectivos descritores de desempenho, que ficará naturalmente para os colegas analisarem, até porque vão receber estes materiais nos vossos e-mails e, portanto, terão a oportunidade de fazer toda essa análise em grupo disciplinar. Finalmente, em relação à comunicação em história, selecionamos como critérios de avaliação a estrutura narrativa e a utilização de conceitos e vocabulário específico, de conceitos que são operatórios e metodológicos da história. Terão a oportunidade de analisar então o conteúdo destas grelhas em pormenor, já que vos iremos enviar este material que pensamos que vos poderá servir de base para o trabalho a desenvolver em grupo disciplinar. Em suma, acima de tudo, o que nos importa para efeitos da reflexão é que a aposta na avaliação formativa, um feedback adequado e um ambiente pedagógico sustentado podem fazer a diferença que será significativa em termos da melhoria das aprendizagens dos alunos. E então, imaginem só a diferença que podemos fazer quando a aposta na avaliação formativa pode até gerar o equivalente a 8 meses extra de aprendizagem, como afirma este autor do texto que colocamos neste slide.
Concluo assim esta sessão, estimados colegas. Espero que esta primeira sessão deste ciclo de webinars vos tenha sido útil. A segunda sessão deste ciclo formativo será já amanhã às 18 horas, onde irei trabalhar uma metodologia de trabalho colaborativo e apresentar a respectiva rúbrica para a avaliação desse trabalho. Assim, as próximas sessões terão uma grande utilidade prática para o nosso dia-a-dia. Até amanhã, colegas. Fiquem bem.